E aí, tudo bem? Tem muita gente que fica preocupada com o nosso sotaque ao falar inglês. Se é um sotaque bom, se é um sotaque ruim, se é favorável, como é. E para falar um pouco sobre isso, eu vou contar uma história de um humorista, um cômico, que eu gosto muito, chamado Adam Carolla. E ele fala o seguinte, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum o pessoal sacanear o Arnold Schwarzenegger, porque ele mora lá desde sempre. Ele está quase com 70 anos. Ele foi para os Estados Unidos quando ele tinha 19. E até hoje ele tem um sotaque meio austríaco, porque ele é da Áustria. Então ele tem um sotaque puxado para o alemão, mesmo morando lá há mais de 20 anos. Então ele continua com aquele sotaque, ele fica fazendo aquele negócio assim, listen to me. Tem todos os filmes dele, ele fala assim, ok, listen to me, we have a situation here. É aquela forma assim de falar, que é a marca dele, inclusive, né? Mas o pessoal sacaneia isso, muito ele, por causa desse sotaque. E aí, esse humorista que eu gosto muito, chamado Adam Carolla, ele falou o seguinte, um comentário que eu achei inteligente. Ele falou, olha, sinceramente, eu tenho muita dificuldade de falar mal do sotaque do Arnold Schwarzenegger. Porque o único motivo dele ter esse sotaque é que ele fala um idioma que eu não falo, que no caso é o alemão, que na Áustria se fala alemão. Então, esse é o único motivo pelo qual ele fala de uma maneira diferente. Portanto, se a gente trouxer essa comparação para o nosso idioma, o único motivo, quando você está falando com um americano, por exemplo, que ele só fala inglês, e você fala com ele com um sotaque mais puxado para o brasileiro, claro que a gente sempre tem que trabalhar na pronúncia e melhorar sempre, tudo bem. Mas às vezes fica o sotaque lá, fica um pouco, e você ainda assim consegue se comunicar bem. Portanto, quando você está conversando com um americano, que muitas vezes só fala o inglês, e você tem um sotaque brasileiro, ou da sua nacionalidade, qualquer que seja ela, o único motivo que você tem aquele sotaque é porque você fala outro idioma. Nós, aqui no caso, nós falamos português. Então, se você está falando com o americano, a gente só tem o sotaque porque, além do inglês, nós falamos o português. E aqui, no caso do Brasil, é muito legal porque o nosso idioma, imagina, você está falando com um americano em inglês, além do idioma dele, você fala o português e você está pertinho do espanhol. Então, nosso idioma aí tem cerca de 85% de similaridade com o espanhol. Então, você ainda tira onda, porque você fala o idioma dele, você entende muito bem, consegue ver, com um pouquinho de treino, você consegue entender espanhol muito bem, que nem ele às vezes entende. Por exemplo, na Califórnia tem um monte de gente, na Flórida, enfim, vários lugares dos Estados Unidos, tem um monte de lugar, um monte de gente que fala espanhol, e o próprio americano não entende. Então, nós tiramos onda por ser brasileiros, porque além do inglês que a gente fala, nós falamos o português e entendemos o espanhol. E além disso, se você falar, por exemplo, com um argentino ou um chileno, a tendência é que eles não nos entendam, mas nós podemos os entender muito bem. O nome disso é inteligibilidade mútua. Mas no nosso caso, nós conseguimos entendê-lo melhor, bem melhor do que ele nos entende. Então, não tem nada de ficar com vergonha do sotaque ou qualquer coisa assim. Pelo contrário, o sotaque ele pode indicar que além daquele idioma que você está falando naquele momento, você fala um outro e talvez ainda um outro e assim por diante. Bem, muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidek e até a próxima.